Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos continuar, a parte final do sistema endócrino e a relação dele com a adolescência e a puberdade. Então vamos lá, né? A puberdade ela faz parte da adolescência, né? Não é a mesma coisa, são coisas diferentes. A puberdade é diferente de adolescência. Puberdade é uma fase, né? Está ali dentro do período, que a gente denomina de adolescência. E é um período, né, que ocorrem mudanças no corpo da gente, que essas mudanças são mudanças sexuais, né? São mudanças que estão relacionadas com a reprodução, né? A divisão, a perpetuação da espécie. Geralmente a puberdade ela se dá nesse período aqui da adolescência, mas ela pode vir antes, né? Que é chamado de puberdade precoce, que é o que, né? Todas as características aqui que a gente vai estar vendo nos próximos slides vem antes da adolescência. As mudanças que são observadas, o desenvolvimento dos órgãos de reprodução e os gametas, a influência genética, no caso da mulher, a primeira menstruação, variação hormonal, as transformações corporais, psicológicas e sociais. Revisando, né? O que são os hormônios? São substâncias produzidas que elas vão pelas glândulas que vão atuar sobre outras células. Aqui a gente vê a representação de um hormônio, né? Que tem a corrente sanguínea e aqui as células endócrinas que estão carregando os hormônios vão liberar elas na corrente sanguínea e aí os hormônios vão atuar em outras células. Eles são os mensageiros, né? Vão desenvolver alguma resposta nas células. E, né, cada célula-alvo tem, cada hormônio tem sua própria célula-alvo. As principais glândulas endócrinas, né, a hipófise, que é justamente a glândula que a gente vai falar nessa aula, tireoide, pâncreas e as gônadas também, né, os testículos e os ovários. E, né, de onde é que vem essas alterações, né, dos hormônios? Esses hormônios específicos, a gente chama de hormônios sexuais, eles têm a origem em uma glândulazinha que a gente pode ver, a hipófise, que é estimulada pelo hipotálamo, que é essa regiãozinha aqui do nosso cérebro. Ele estimula a hipófise e a hipófise vai liberar os hormônios que vão atuar no amadurecimento das gônadas, na mulher aqui, no caso da mulher, os ovários, e no caso dos homens, os testículos, né? Vai produzir esses hormônios, estrogênio, progesterona e testosterona. Então, aqui, o hipotálamo estimula a hipófise, ou seja, o sistema nervoso atuando com o sistema endócrino, e isso vai gerar o processo de desenvolvimento das gônadas, que são o processo-chave para a formação dos gametas, né, para a gametogênese. A gente chama os testículos e os ovários de gônadas, e são eles que produzem os hormônios e também os gametas, né? Os espermatozoides e os ovócitos. Os testículos eles produzem o conjunto de hormônios que a gente chama de andrógenos, em que o mais importante deles é a testosterona, e os ovários produzem progesterona, que faz parte dos hormônios chamados de estrógenos. Esses dois conjuntos de hormônios, tanto os andrógenos quanto os estrógenos, são produzidos pelos dois, né, tanto pelo homem quanto pela mulher, só que a concentração varia conforme o sexo, né? No caso dos homens, os andrógenos estão em maior quantidade do que os estrógenos. E no caso das mulheres, os estrógenos estão em maior quantidade do que os andrógenos. E, inclusive, né, esse hormôniozinho aqui, ó, testosterona, desde se a gente olhar assim, né, fazer um panorama histórico, esse hormôniozinho aqui, ele foi um dos principais esteroides anabolizantes, né, um dos principais hormônios utilizados para ganho de força, ganho de massa muscular. A presença dele causa, né, gera no indivíduo
um ganho de força, de velocidade e de explosão, né? Então ele é extremamente importante para quem é atleta. No caso aqui dos hormônios sexuais, né, vão gerar as respostas. Os meninos passam a produzir espermatozoides, os meninos a ovular e a menstruar. As características sexuais secundárias, né, que a gente pode classificar e reconhecer no período chamado de puberdade, que geralmente vem na adolescência, né, mas pode vir antes, que a gente chama de puberdade precoce. No caso dos meninos, mudança da voz vai ficando mais grossa, aparecimento de pelos aqui, por exemplo, na barba, axilas, pelos pubianos também. O corpo tende a ficar com o ombro mais largo, né? Tende a ficar mais forte. Crescimento do esqueleto, crescimento dos pés, das mãos e também nos músculos e aumento dos testículos. Idade média 10,9 anos. Média, né? Porque pode variar. Mais meninos, aparecimento dos produtos mamários que começa a crescer os seios, crescimento também do esqueleto, pelos pubianos, primeira menstruação que a gente chama de menarca, e o corpo tende a ganhar mais formas, né, como o quadril, a cintura, crescimento também dos pés, das mãos, dos músculos e a idade média para as meninas é de 9,7 anos. Aqui nós vemos um mapa conceitual, né? Sistema endócrino atuando juntamente com o sistema nervoso para a produção dos hormônios que vão ser liberados pelas glândulas e esses hormônios vão gerar, né, o amadurecimento, as características sexuais secundárias. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.